não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Todo o nosso ingresso no mundo da autocultura é feito desses equívocos. Mas esses equívocos, é claro, são preciosos. Tá certo? Em primeiro lugar, porque eles lhe permitirão medir a distância que existe entre os grupos sociais nos quais você já se integrou e que estão ao seu alcance, onde você pode conviver fisicamente, e este outro grupo, que é, vamos dizer, o do diálogo entre os grandes espíritos de todas as épocas. A distância é imensa. E aos poucos, quando você vai progredindo nesse negócio, você acaba vendo que todos os códigos, valores, critérios, etc., que existem nos grupos sociais que estão ao seu alcance e dos quais você participa diretamente, eles sempre se originaram nessa outra esfera. Tudo que existe, a não ser, né, o mundo que Deus fez, alguém inventou. Se não foi nenhum ser humano, foi Deus. Tá certo? Então isso quer dizer que, hábitos, valores, critérios, sentimentos, cacuetes, etc., tudo que existe, vamos dizer, na sociedade imediata, vem desta outra sociedade. Por quê? Porque essas pessoas, vamos dizer que se notabilizaram como grandes estudiosos, grandes artistas, criadores, foram eles que inventaram tudo. A sociedade, entre aspas, não inventa coisa nenhuma. Quando nós dizemos assim, por exemplo, a cultura grega criou tal qual coisa, fala, que cultura grega? Isso aí é uma metonímia. Alguém que estava lá dentro da cultura grega criou. Você pode não saber mais quem foi. Não é isso? Mas alguém fez aquilo. Às vezes, um sujeito tem uma grande ideia e ela é adotada, é imitada, você não sabe mais quem inventou aquilo, não foi registrado o invento, tá certo? E dá a impressão de invento coletivo. Eu digo, não confunda anônimo com coletivo. Tudo que se disseminou anonimamente, alguém começou a disseminar. A ação coletiva não existe, é uma metonímia. Você tem que entender isso aí. Se você pegar, por exemplo, uma manifestação pública, né, você imagina que temos uma passeata, um movimento de protesto, e depois vem a polícia do outro lado e dá um cacete, né, entre uns e outros, não houve nenhuma ação coletiva. Uma somatória de ações diferentes, que só podem ter sido praticadas por indivíduos fisicamente distintos. Por exemplo, eu fui lá, cuspi no olho do policial, ele me deu um cacetete na cabeça. Né? Então, do outro lado, um sujeito, sei lá, jogou uma bomba e a polícia deu um tiro nele. Quer dizer, são ações individuais que são, na maior parte dos casos, são rastreáveis uma a uma e que compõem um efeito de conjunto. Tá certo? O fato de que muitos indivíduos, nessas circunstâncias, hajam impelidos por sentimentos que eles imaginam coletivos, né, não modifica em nada o que eu estou dizendo. Essa história de psicologia das massas. Né? O que é psicologia das massas?
é psicologia de milhares de indivíduos que num determinado momento estão agindo de maneiras mais ou menos parecidas. Está compreendendo? Quer dizer, o fato de que você tem uma mesma conduta repetida por milhares de pessoas não quer dizer que a massa por si seja um sujeito agente, uma entidade substantiva. Né? Então, tanto que se você quiser agir ao contrário da massa, você pode. Se tem uma passeata indo para cá e você quer ir na direção contrária, mas você pode. O Bruno Tolentino me contou um episódio muito estranho quando ele estava na Argélia, né, durante a guerra. Então estava tendo um tiroteio e estava a massa toda correndo, né, apavorada, fugindo do tiroteio, e ele também. E de repente ele vê quem? Ele vê o Jean Genet, o escritor, andando calmamente na direção contrária. Ora, o Jean Genet tinha sido bandido na adolescência, já tinha dado e levado um monte de tiro, já está acostumado com tudo que é porcaria. Aquilo para ele não significava mais nada, tá entendendo? Então a massa estava indo numa direção e o homem estava indo na outra, sem se perturbar com aquilo, né? Então sempre é possível, né? E isto mostra para você que, vamos dizer, a ideia de psicologia de massas é sem dúvida uma metonímia, né? É uma figura de linguagem, não corresponde a uma realidade, tá certo? Então, aos poucos você vai vendo que todas as ideias, valores, critérios, etc., que estão presentes na sua sociedade imediata, nos seus grupos, eles têm uma origem remota em alguma ideia que alguém teve nas altas esferas do espírito. Essa ideia pode aparecer para você já totalmente degradada, estragada, mas se você rastrear, você vai ver qual é a origem. E só quando você percebe esta origem é que você começa a entender as verdadeiras implicações dessa ideia. Por quê? Porque aí você sabe de onde ela veio, como ela se integrou na corrente histórica, quais as transformações que sofreu, tá certo? E quais são as possibilidades reais dela. Se você não fez isso, então o conhecimento que você tem dessa ideia é apenas um conhecimento de dicionário. É o conhecimento de uma palavra e não de uma realidade. Está compreendendo? Vamos supor, por exemplo, o sujeito que diz assim: eu penso com a minha própria cabeça, eu tenho minhas próprias ideias, eu tenho minhas próprias opiniões. É isso? Muito bem. Da onde ele tirou essa ideia? Ele ouviu milhares de pessoas dizerem a mesma coisa. Ele sabe que em determinado meio social é bonito você dizer isso. Isso lhe dá um certo prestígio. Então, essa originalidade dele é inteiramente copiada. Agora, vamos ver de onde surgiu esta ideia de pensar com a própria cabeça. Vamos rastreá-la historicamente. E aí você vai descobrir que até um certo momento da história, ninguém se preocupava em pensar com a própria cabeça. Por exemplo, eles não se interessavam muito, né? Nem se querem saber quem foi o autor de uma certa ideia. Eles queriam saber se a ideia era verdadeira ou falsa. Tanto que se você entregasse o livro para o sujeito ler, um livro com autoria totalmente falsa, né? Quer dizer, vamos supor, está lá aqui um livro que foi escrito no século X e está lá atribuído a um sujeito do século III, o leitor não se incomodava com isso. Isso quer dizer que ninguém se incomodava em saber se uma determinada ideia era sua ou do vizinho. Então é uma situação completamente diferente da de hoje. Hoje nós temos a extrema preocupação de saber a autoria das ideias. Por quê? Porque no curso dos tempos, esse negócio de você se interessar por saber somente se a ideia é verdadeira e sem saber de onde ela veio, acabou se revelando contraproducente.
acabou criando tanta confusão, tanta atribuição falsa, que os caras falaram, não, peraí, vamos começar a datar os negócios, vamos começar a reconstituir qual foi a história, quem disse o que antes, quem disse o que depois. Tá certo? Isto é uma coisa recente na história. Você veja que se as pessoas não se preocupam em saber quem teve uma ideia, elas também não podem se preocupar em pensar com sua própria cabeça. Essa preocupação com a originalidade das ideias não começa, evidentemente, com a preocupação com a originalidade das suas próprias ideias, mas com a origem das ideias que estão em circulação. Note que isso não apareceu antes do século XIII. Na Grécia tinha tido um começo disso aí. Por exemplo, Aristóteles gostava de rastrear a origem das opiniões anteriores sobre os assuntos que ele estava estudando. Não é isso? Mas ele era um sujeito sozinho, tá certo? Ele tinha essa preocupação. Não podemos dizer que na Grécia as pessoas se preocupassem com isso. Né? Depois isso é apagado e volta depois por volta do século XIII. Então, esta convicção tão comum hoje em dia, essa frase que aparece na boca de tantas pessoas, eu penso com a minha própria cabeça, eu tenho minhas próprias opiniões, etc, etc. Não é uma coisa natural no ser humano. Isso passou a acontecer historicamente a partir de um certo momento. E não teria podido acontecer se não aparecesse antes este negócio que se chama consciência histórica. Quer dizer, as pessoas não começassem a se preocupar com a história das ideias. Claro, começaram a se preocupar com isso porque o diálogo entre os grandes espíritos de todas as épocas estava ficando confuso. Você está entendendo? Você veja, René Descartes, na biblioteca dele, não tinha mais de 100 livros. E era um homem cultíssimo. Quer dizer, ele leu mesmo esses 100 livros, né? E praticamente eu sabia de cor. Tá certo? E com esses 100 livros, ele tinha mais ou menos uma ideia das doutrinas, das hipóteses em circulação no tempo dele. Mas se supõe que ele não tivesse 100 livros, que ele tivesse 20 mil. Aí a coisa começa a complicar um pouco. Né? E se você não rastrear um pouco a história, você não anotar quem veio antes, quem veio depois, quem falou tal coisa, quem falou tal outra, você acaba se confundindo. Então isso quer dizer que o acúmulo de personagens vamos chamar de diálogo supratemporal. Começou a haver muitos personagens no diálogo supratemporal. E aquilo começou a virar bagunça. Então as pessoas começaram a ter a preocupação de rastrear. Essa preocupação hoje ela é tão séria, que para você publicar, por exemplo, um trabalho científico numa revista acadêmica, você tem que contar quais foram os seus antecessores, quais são as fontes das quais você partiu. Porque se você não fizer isso, ninguém sabe aonde está na sequência histórica a ideia que você está apresentando. Você está dizendo uma coisa porque você é o primeiro que pensou isso aí? Ou você está trabalhando em cima da ideia de um outro? Você está aprovando a ideia do outro, ou você está criticando essa ideia, está mudando, está acrescentando uma coisa nova? Onde você está historicamente? Você vê que tem um caso célebre, que é do Albert Einstein. Quando Albert Einstein publica, né, o seu primeiro trabalho sobre o que se chama a relatividade especial, em 1905, esse trabalho tinha uma coisa estranha. Ele não tinha uma só citação. Não tinha uma só referência bibliográfica. Então deu a impressão que o sujeito estava fazendo um negócio totalmente novo, inédito. É tão inédito que não tem antecedentes. Quando foram estudar depois, ver aquilo com atenção, viram que, ao contrário, não havia ali uma única ideia que ele não tivesse copiado de alguém. Einstein foi o maior plagiário do século XX. A teoria da relatividade especial é toda copiada. Toda. E por isso mesmo ele não botou as referências. E ninguém nega que Einstein fosse um gênio, mas ele era mais um gênio da picaretagem do que um gênio da física. Né? Ele conseguiu maquiar, né,
Tinha ali, por exemplo, tinha um sujeito que ele disse que nunca leu, que era o tal do Henri Poincaré. Poincaré já tinha tudo que ele botou na teoria da relatividade especial, já estava no Poincaré fazia 15 anos. Poincaré escreveu um monte de livros sobre isso. E o Einstein falou, não, eu nunca li essa coisa. É impossível, porque você vê que os raciocínios que ele usa teriam sido impossíveis sem ele ter consultado o Poincaré. Tá certo? Então, isso é um dos grandes escândalos da história da ciência. Tá certo? Então, é claro que a fama de Einstein é 100% imerecida. 100%. Mas, quando descobriram isso, já tinha transcorrido mais de 20 anos. Já estava todo mundo badalando o sujeito. Falando, e agora? Agora aí é que nem o Barack Obama, tá entendendo? E agora o que eu vou dizer lá em casa? Né? Agora nós já votamos o sujeito, inventamos um monte de mentira para botar ele lá, agora como é que nós não podemos votar, tá? Podemos dar o braço a torcer. Quando o vexame é grande demais, todo mundo faz de conta que não percebeu. E isso aconteceu com Albert Einstein, quer dizer que grandes cientistas que tinham trabalhado, que, em cima dos quais ele construiu, não é que em cima dos quais ele não construiu nada, ele simplesmente pegou várias coisas, botou ali e maquiou. Né? Esses foram todos injustiçados pela história. Tá certo? Isso que eu estou falando não é uma coisa desconhecida, os historiadores da ciência sabem disso. Só que ninguém gosta de falar disso aí. Tá certo? Então, normalmente essas coisas não acontecem. Tá certo? E hoje em dia, um trabalho como esse que ele apresentou em 1905 já não seria aceito numa revista acadêmica. Eu digo, cadê as referências? De onde você tirou isso? Quer dizer, tem que ficar claro o que você tirou dos antecessores e o que você está botando ali, meu Deus do céu. Por quê? Porque senão a geração seguinte já vai fazer confusão. Está entendendo? Você veja que se não existisse esta preocupação com a reconstituição da cronologia das ideias, ninguém jamais teria pensado em dizer eu penso com a minha própria cabeça e não com a do vizinho. Você vê que uma atitude que no nosso meio parece tão natural, tão espontânea, ela é uma criação histórica. E não é uma criação histórica original, ela é uma decorrência remota de uma outra criação, que é justamente a consciência histórica. Está entendendo? Então, é impossível você pensar com a sua própria cabeça se você não sabe de onde vieram as suas próprias ideias. Se você não sabe se foi você que as criou, se você absorveu de algum lugar, né, se aquilo se impregnou, você não tem a menor ideia de se aquilo é seu ou é do outro. Então isso quer dizer, da minha experiência, a totalidade das pessoas que dizem eu penso com a minha própria cabeça, eu tenho minhas próprias ideias, está mentindo. O sujeito nunca pensou com a própria cabeça, não consegue pensar com a própria cabeça, não tem a menor capacidade para isso e está apenas tentando botar a banca e aparecer. Não é isso? Então, se você perguntar, por exemplo, agora todo mundo sabe que faz anos que eu estou estudando esse problema da mente revolucionária. Qual é a novidade desse trabalho? Eu digo, a novidade é só uma, que é a ideia de verificar a unidade do movimento da mente revolucionária ao longo dos tempos pelo seu lado formal e lógico e não pelo conteúdo das ideologias, das propostas, etc. É só isso que tem de original. O resto, eu copiei tudo. Por quê? Para eu saber se as coisas eram realmente do jeito que eu estava dizendo, eu tinha que subdividir esta questão. Eu falei, bom, se as coisas são realmente assim, então historicamente deve ter se passado assim, 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 assim. Agora vamos ver se foi isso. Se eu fosse pesquisar por mim mesmo cada um desses problemas a partir das suas fontes primárias, dos seus documentos primários, eu levaria 1500 anos e não terminaria. Felizmente, todas as perguntas concretas que eu fiz sobre isso, aquilo, já estavam todas respondidas em milhares de trabalhos, pesquisas acadêmicas maravilhosas.
Então eu falei, ó, os caras já me deram a prova do que eu queria. Eles só não sabiam que estavam provando isso. Cada um deles tentou provar apenas o seu pedacinho. Agora você, botando isso na sequência, você vê que eles já provaram o que eu estou dizendo. Então eu falei, olha, vamos supor, até agora, o que eu coletei para escrever isso tem 550 páginas. Falta muita coisa ainda. Dessas 550 páginas, quantas são minhas? 10. E isso é suficiente para fazer um trabalho extremamente original. Está compreendendo? O resto eu devo a esses milhares de estudiosos que destrincharam os vários problemas para mim. Agora, o porra do Einstein, nem isso ele fez. Né? E quando você vai ver, qual é a originalidade dele? Ah, ele montou numa outra ordem? Não, nem isso ele fez. Não há nada na teoria da relatividade que seja do Einstein. Nada. Isso aí já está... Né? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.